Olá, pessoal, tranquilo? Bom, vamos começar a estudar provas no processo penal, ok? Esse estudo vai ser de uma forma peculiar, porque a matéria traz esse cuidado. Eu vou abordar o tema sob o aspecto da doutrina, da jurisprudência e na prática, ok? Então, vai ser um estudo que nós vamos estar acompanhando o material que eu desenvolvi, inclusive apresentando diversos julgados, principalmente do STJ e do STF, e aí a gente vai estar falando sobre esses temas. Então, questão de prova ilícita, se é aceita, se não é, se tem flexibilização, se uma prova ilícita pode ser aceita, se puder, quando, né, e como isso pode acontecer. Provas emprestadas, vamos falar sobre interrogatório, perícia, prova documental, tudo isso voltado, né, para o estudo, abordando questões teóricas, práticas, à luz da doutrina e da jurisprudência, tá? Então, eu desenvolvi um material, uma apostila. Esse material está bem legal, está muito atualizado, e eu vou estar ministrando a aula acompanhado com esse material. Então, vou estar compartilhando, né, a tela aqui com vocês, abrindo o arquivo, fazendo leituras, para que a gente possa fazer um estudo sistematizado. Então, abordando a questão do processo penal, mas dentro de um processo penal constitucional, ok? Então, vai ser um estudo muito legal, sem nenhuma pressa. Eu fiz com muito cuidado a apostila e quero também passar com bastante tranquilidade o conteúdo dessa apostila, para que a gente possa fechar a ideia de como atuar e como usar a prova dentro do processo penal, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a abrir o arquivo e, e discutir sobre alguns temas, tá? Então, a gente tem aqui as informações que vocês já conhecem, né? O meu e-mail, professor@josebrito.com.br, meu digicardio.com/Martins Brito Advocacia, é onde você encontra as nossas redes sociais, martinsbrito.ead, a nossa plataforma que temos os cursos jurídicos, ok? Então, martinsbrito.ead, plataforma.com, tá? Então, nós temos aqui estão os endereços das nossas redes sociais, ok? Esse aqui é o nosso livro, tá? Nosso livro. Daqui a pouco eu mostro ele em tela cheia para você. Você pode adquirir aqui na nossa plataforma sem nenhum problema. Entrando lá na plataforma Martins Brito, edplataforma.com, né? Você adquire o nosso livro um preço promocional ou nas redes sociais aí, nas livrarias que estão vendendo o material, tá? Inclusive, essa apostila eu desenvolvi com o objetivo de criar um capítulo lá no livro, para a terceira edição, que eu vou inserir. Já tem temas sobre prova lá, ok? Só que eu criei um capítulo específico, bem mais aprofundado, no sentido de provas à luz da doutrina e da jurisprudência, tá? Então, já tem no livro atualmente temas sobre prova documental, prova testemunhal, como abordar as testemunhas, como entrevistar as testemunhas, como fazer as perguntas, quando utilizar, forma de entrevista, forma de você preparar essas testemunhas, né, para que elas não sejam pegas de surpresa. Isso não é nenhum crime, não é imoral, não é nada, é permitido, ok? Então, isso já tem no livro. O que eu estou propondo, que é o que eu vou fazer, é colocar esse material referente a esse curso lá no livro, ok? Para abranger o conhecimento. Então, vai ser um capítulo específico só para a prova, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver
né, é falar sobre a questão de provas, tá? Então eu já trouxe aqui para vocês, né, eh, a ideia, né, de conceito aqui de provas, tá ok? Para cá, esse conceito eu até busquei também na doutrina. Então a gente já inicia mostrando para você aqui, ó, provas no Código de Processo Penal, tá? Então o objetivo aqui já é trazer para você essa informação, tá? E o termo prova, né, a gente pode observar que ele trata de fatos do passado, né? Ou seja, vamos tratar de uma retrospectiva, né? E não de fatos do futuro. Fatos do futuro, ou fatos que ainda podem ser desvendados, que, né, através de conclusões, deduções, induções, a gente pode e vai perceber isso quando estiver trabalhando com a questão da prova específica de perícia, tá? Mas a prova no geral, principalmente, né, a gente está tentando buscar informações de um fato que ocorreu, né? Se esse fato ocorreu há um dia, 2 dias, 10 dias, há 1 hora atrás, já é passado, 15 minutos atrás, já é passado, né? Um passado recente, mas é um passado. Então, nós estamos falando de fatos passados, ok? A ideia é reconstituir esses fatos, né, a fim de alcançar uma certeza, né? Ou seja, se esse fato efetivamente ocorreu, se ele ocorreu da forma como a acusação está imputando, ou se existe algumas divergências, algumas diferenças de como isso aconteceu, né? Para, né, ao final, dar oportunidade para o julgador decidir se vai condenar ou se vai absolver. No caso dos crimes que não são de competência do tribunal do júri, o juiz vai passar a ter essas informações e, apreciando essas provas, ele vai julgar, chegar a uma conclusão. No caso dos jurados, eles também vão fazer esse trabalhinho de ponderar tudo que foi apresentado e vão ter que decidir, tá? Então tem muita coisa para a gente ser visto, e o que a gente tem que observar é que quando a gente coloca aqui, ó, alcançar uma certeza, né? Que eu até colocar aqui, ó, a gente tem que lembrar que essa suposta certeza, né? Ela é no campo aí si meio que formal, né, gente? A doutrina a gente vai ver, né? Ela quase que de forma absoluta, não só a doutrina na questão do campo jurídico, mas na psicologia também, é quase que absoluto de que você não consegue chegar a uma certeza, né, cristalina, uma certeza absoluta que não há dúvida sobre efetivamente da ocorrência do fato, das circunstâncias dessa ocorrência e às vezes até mesmo da autoria. Mas é o que nós temos aqui para resolver. Então, se alguém, se acontece algum crime e esse crime, né, recai indícios, recai informações sobre uma pessoa com a possibilidade dela ter praticado esse crime, nós já temos aqui a materialidade, né, e a questão do indício para se buscar uma investigação. E aí a gente vai ver que a questão da valoração da prova, para a efetivação da denúncia, ou seja, para deflagrar uma denúncia, essa valoração é feita de forma mínima, né? Para aceitar essa denúncia, para se pronunciar alguém, né, essa valoração dessa prova, ela já tem que sair da esfera da superficialidade e ingressar no campo de uma profundidade de probabilidade, né, da existência de autoria daquele crime, por exemplo. E para condenar, muito mais ainda, o juiz tem que ter elementos robustos, né, que saem, né, da esfera de indícios, saem da esfera aí de probabilidade razoável,
probabilidade, né, suficiente para chegar a uma certeza, ainda que essa certeza, como a gente já falou, seja meio utópica, mas pelo menos essa certeza, né, ela possa se aproximar de uma verdade com a minimização de erro. Então, isso que é a realidade. Tá? A prova, na realidade, trata de fatos do passado. Quando nós estamos trabalhando com ela durante um processo, o objetivo é reconstruir ou reconstituir os fatos mais próximo possível dos seus relatos, a fim de alcançar uma certeza. Esta certeza, que não é só para condenar, mas quando for uma certeza, né, se for para o campo de absolver, no processo penal, ocorrendo dúvida se o sujeito praticou ou não o crime, se ele participou ou não do crime, ou se aquela conduta é ou não criminosa, essa certeza ela tem que ser flexibilizada quando houver dúvidas, e aí vai vigorar o princípio do indúbio pro réu. Ou seja, se o juiz, né, ao momento dele proferir a sentença, se ele não tem uma certeza consolidada, dentro do contexto probatório, ou seja, há uma dúvida se o sujeito participou ou não participou do crime, se efetivamente praticou ou não, ou se ele praticou ou está sob a excludente de uma ilicitude, né, por exemplo, o juiz deve tomar o caminho da absolvição, tá? Porque aplica-se o instituto do indúbio pro réu, tá bom? O Guilherme de Souza Nucci, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com doutrina, e ele vem aqui e fala para a gente aqui, ó, o Guilherme de Souza Nucci, né? Aqui ele fala lá. A finalidade da prova é convencer quem? O juiz, a respeito da verdade de um fato litigioso. Busca-se a verdade processual. Foi o que eu falei anteriormente, né, gente? A gente busca informações dentro de uma probabilidade de certeza. Então, isso é uma verdade processual, não chega a ser uma verdade material, uma verdade real, porque a gente nunca vai conseguir chegar a esse resultado, tá? Ou seja, a verdade atingível possível, tá? Do direito anglo-americano. A verdade processual emerge durante a lide, ou seja, durante o processo, né? Podendo corresponder à realidade ou não. Por que isso? Porque, às vezes, o Ministério Público, né, ou a parte interessada propõe uma acusação contra o réu, né, e aí, ao se apurar aqueles fatos, a gente chega à realidade que não se trata de crime, ou que o sujeito praticou aquela conduta, mas está amparado por uma excludente de ilicitude, ou que efetivamente não participou do crime, né? Por isso que essa verdade processual ela vai surgir, né, durante o processo, né? Mas para deflagrar a ação, basta que tenha o mínimo possível de elementos que levem ao sujeito à cena do crime para que se possa deflagrar a ação penal. Eu até discordo um pouco disso, alguma parte da doutrina também. E por que isso? Por que dessa discordância? Porque o processo penal ele tem um resultado independente de condenação, mas o fato de deflagrar uma ação penal contra alguém, ele tem, né, a condição de estragar, de devastar, devastar, de destruir, de manchar a dignidade dessa pessoa, né? Ela já fica marcada perante a sociedade. Então, eu acho que para deflagrar a ação, né, deveria-se ter, sim, né, indícios, né, fortes indícios, para que essa ação fosse deflagrada, e não meros elementos, como acontece no dia a dia, e se deflagra a ação contra o sujeito. Tá? O artigo 155
do Código de Processo Penal, tá? Vocês repararem, vocês vão ver que eu tive o cuidado aqui de colocar os artigos aqui em vermelho, né? Um fundo vermelho para chamar atenção, exatamente para que a gente possa fazer a leitura e manter você focado, tá? Então, fala lá, o artigo 155 do Código de Processo Penal apresenta a nomenclatura sobre o tema, ou seja, elementos de informação. Então, tá o artigo 155. O juiz formará a sua convicção pela apreciação, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que existe uma diferença entre elementos de informação e prova, né? Elementos de informação são informações que geralmente ocorrem na fase de inquérito policial e se tem esse nome porque esses elementos, e agora eu vou abrir e fechar aspas para falar provas, mas não é provas, tá? Eles têm o condão, né? Eles têm a finalidade de apresentar a materialidade do crime e automaticamente a autoria, ou pelo menos esses elementos de informação ou de informações que leve ao delegado a uma conclusão a respeito desse contexto, tá? E por que é elementos e não é prova? Porque esses elementos, né, eles servirão de base, alimentarão, né, a conduta, né, do delegado, da autoridade, por exemplo, para instaurar o inquérito policial. E também é elemento de informação porque esse elemento, essa informação, especificamente, ela não está sob o crivo do contraditório. Então, esse elemento ele pode ser utilizado, né? Ou ele é utilizado para que se instaure uma investigação através do inquérito policial. Depois, o delegado vai chegar a uma conclusão e ele pode indiciar alguém, ok? De qualquer jeito, vai encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público vai definir se existe crime ou não. Tudo isso com base em elementos de informação, que é aquelas informações que são colhidas lá na fase de inquérito policial, longe do contraditório, longe da ampla defesa, longe do devido processo penal ou do processo legal, não está sob a presença da autoridade judiciária. Então, por isso que nós falamos que são elementos de informação. São elementos, são dados, né, que trazem informações a respeito da materialidade e da autoria daquele crime, para que daí possa ser deflagrado ou não alguma persecução do Estado, ok? Então, quando o Estado, então quando nós estamos falando aqui, né, que você tem aqui a ideia do artigo 155, ó, ele fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Então, gente, ó, prova, tá? Prova efetivamente, tá? Precisa ser produzido em contraditório. Isso não sou eu que estou falando, tá aqui, ó, na lei, ó. Você vai vendo aqui, ó. Estou até circulando para você, ó. Pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Você só vai encontrar isso aonde? Através do juízo, tá? Então, para que o juiz possa condenar, isso tem que ser produzido na sua presença através de um procedimento que vão ser compostos por vários atos processuais para, ao final, o juiz decidir se absolve ou condena. Tá ok? Então, prova efetivamente precisa ser construída dentro, né, do contraditório, dentro do devido processo legal, né, gente? Fora isso, não há que se falar em provas, tá ok? Então, a gente percebe nitidamente
a necessidade de você ter a existência, né, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal para podermos falar em prova. Se nós estamos no campo do inquérito, por exemplo, nós não estamos diante de uma prova, certo, gente? Nós vamos estar diante, obviamente, de, de informações, de elementos que, por algum motivo qualquer, né, vai ter um curso. Pode ser que seja arquivado, pode ser que seja deflagradação e por aí vai, ok? Esse artigo 155 a gente ainda vai estudar ele lá na frente com muita calma, tá? Então, veja aqui, ó, prova, né, conforme já vem aqui falando, ó, prova, aqui, ó, no sentido estrito, é aquela produzida, né, é, é aquela produzida dentro do contraditório judicial durante o processo, tá? Então, por exemplo, um documento lá na delegacia de polícia, eu não falo que é prova, ok? Não é prova, tá? Não pode ser prova. Vai ser o quê? Vai ser elemento, tá bom? Elemento, tá? Mas não prova, ok? Por que, Zé Carlos, que não vai ser prova? Porque não está dentro do contraditório, não está aqui dentro do contraditório, tá bom? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, prova, no sentido estrito da palavra, é aquela produzida dentro do contraditório judicial, durante o processo, na presença do juiz, gente, na presença do promotor, obviamente na presença da defesa, né? Tudo isso aí é considerado aqui prova, né? Fora isso, nós não temos prova, nós temos o quê? Elementos, né, de informação que pode ocorrer, né, abertura de inquérito, deflagração de ação, por exemplo, ou não, vai tudo depender do caso concreto, tá? Elementos de investigação ocorrem no inquérito policial fora do contraditório judicial, inexistindo um processo judicial. Então, aqui, ó, quando nós estamos falando, né, em elemento, né, de informação, nós estamos aqui falando nada mais, nada menos, né, do que a fase de inquérito policial. Ó. Aqui nós estamos na fase de inquérito policial. Tá? Muito se discute se a defesa tem atuação aqui, se não tem, majoritariamente, até pela leitura lá da questão do inquérito, se verifica que a defesa, né, efetivamente não pratica o contraditório dentro do inquérito. Que eu acho até que não é saudável, porque de repente você poderia já estar produzindo provas no inquérito, né, e essas provas demonstrarem que o sujeito não praticou o crime, ou que o sujeito praticou efetivamente na legítima defesa, e quando isso foi encaminhado para o promotor já pode até deixar, né, de oferecer a denúncia, porque entende que aquilo não seria o crime especificamente. Enfim, você poderia evitar a deflagração da ação, né, consequentemente, preservar o réu, não criar uma situação para ele ruim. Ah, mas aí você pode falar, Zé Carlos, mas aí, por exemplo, se tiver lá uma legítima defesa do crime e tal, e o promotor entender que não é crime no sentido, né, estrito da palavra, porque ele agiu dentro da excludente licitude, o promotor pode pedir o arquivamento, por exemplo, né? Porque, pelo princípio da obrigatoriedade, ele é obrigado a propor a ação, né? Mas na prática a gente vê que os promotores não fazem isso. É muito difícil você encontrar um promotor, né, que numa situação dessa deixa de oferecer a denúncia, tá? Geralmente oferece a denúncia e deixa o seu cliente lá se virando, tá? Isso é ruim para ele, porque às vezes não, provavelmente
90% aí vai ter que contratar advogado, vai ter o seu nome já inserido lá nos órgãos competentes, vai estar já perante a sociedade, família, né? E já com a sua dignidade já atingida. Então, gente, acho que deflagração penal precisaria, né, de um controle muito maior, né, dos órgãos competentes, do que atualmente vem acontecendo. Atualmente, se alguém cita o nome de uma pessoa, efetivamente essa pessoa praticamente está sendo inserida no processo. E aí vai se apurar durante o processo. Só que durante o processo, né, o réu às vezes, né, deixa de conseguir um emprego porque o nome dele já consta, se for tirar a certidão de antecedentes criminais que ele está respondendo o processo, perante a sua família já se sente mal, perante a sociedade nem se fala ainda, há uma preocupação, então só tem prejuízo para o réu. O que eu quero dizer é que deveria se ter mais responsabilidade quando se fala aqui em elementos de prova, né, para deflagrar a ação. Acho que deveria ter muito mais cuidado com isso, ok? Então, reparem que nós estamos falando, né, de elementos e prova que em determinados momentos você mesmo, eu mesmo, todos nós falamos em prova, né? E às vezes a coisa não é nem prova, é um elemento que aconteceu lá na delegacia e eu não posso falar em prova porque isso não foi feito dentro do processo judicial, respeitando os direitos e garantias individuais e processuais do réu, mas a gente acaba usando esse termo, tá? Então, ó, a finalidade da prova é convencer, é formar a convicção do julgador. Esse é o objetivo da prova, né? Tem doutrinadores aí que escrevem, né, páginas e páginas sem nenhuma crítica, gente, mas o objetivo da prova é isso, é convencer, né? A finalidade é essa, é convencer o julgador se que o cara praticou o crime ou que ele não praticou o crime. Então, provavelmente a acusação vai estar lá tentando, né, provar que o sujeito praticou o crime, ok? Essa é a finalidade. E a defesa vai estar lutando para provar que não foi o seu cliente que praticou o crime. Você pode estar falando assim, você sabe que a defesa tem que provar? Gente, a gente vai ver ali, né, que nós temos o sistema acusatório, ou seja, que para a grande maior parte da doutrina sustenta que recai sobre o Ministério Público, né, a obrigação de provar, né, efetivamente que o réu praticou o crime. A gente vai ver lá no artigo 156 algumas informações que contradiz um pouco esse posicionamento. Não estou dizendo que eu sou a favor, mas estou dizendo que contradiz, né? Então, a regra, né, é que quando o réu, né, a regra é que a acusação tem que provar aquilo que está informando, aquilo que está afirmando. Recai sobre ela o ônus da prova. Mas quando o réu ele recebe a citação, ele é citado e ele é intimado para constituir advogado e apresentar sua defesa e começa a se desenvolver um processo, e aí, dependendo do que vai ser alegado, a gente vai ver que, gente, o réu tem que ter uma atuação, sim, efetiva para produzir prova, né? E geralmente a gente vai ver que, dependendo do que ele está argumentando, né, pode ser essa produção de forma simples ou de forma qualificada, dependendo da sua tese defensiva, a gente vai perceber que a atuação do réu é, sim, na essência, né, de produzir prova para tentar se beneficiar ou se excusar ou de se prejudicar daquelas acusações que foram feitas pelo órgão público. Então, tecnicamente, o ônus da prova sempre é da acusação. Mas a gente vai ver o 156 ainda.
tecnicamente recai sobre a acusação, né, a obrigação de provar que efetivamente foi o sujeito que praticou o crime, nas condições X, Y e Z, ok? Não provou, tem que absolver. Mas eu vou lá na frente mostrar para vocês que a gente tem uma série de contradições nesse raciocínio, principalmente na prática, no campo prático, quando a gente está atuando, a gente vê diversos momentos o réu tendo que produzir provas para ratificar a sua tese defensiva e conseguir se beneficiar através dessa tese, das provas produzidas, alcançando sua absolvição. Porque se ele não fizer isso, provavelmente ele acaba sendo condenado. Ah, Zé Carlos, então, mas o certo seria o seguinte: o promotor não tem um ônus da prova, não é obrigação dele. Então, quando ele fala que o sujeito praticou um crime, é ele que tem que provar a materialidade, é ele que tem que provar a autoria, é ele que tem que provar as circunstâncias, é ele, né, que tem que buscar todos os elementos para que se transforme em prova e condene o sujeito. É a regra, o fundamento é esse. Só que a gente vê que na prática, que quando o Ministério Público vem, oferece uma denúncia com base em elementos como a gente viu aí, que foram produzidos lá no inquérito policial, e se tem o simples nome do sujeito por algum motivo qualquer lá, e aí o Ministério Público propôs essa ação e ela foi recebida, a gente vai ver na prática que é necessário, e acaba ocorrendo isso, o réu ter que produzir provas para ratificar aquilo que ele está alegando como defesa. Ou seja, se não foi ele, por exemplo, ele está criando um álibi, ele que vai ter que provar esse álibi. Se não foi ele, né, ou se foi ele, e ele alega, por exemplo, que agiu em legítima defesa, ele vai recair sobre ele, sim, na prática, a obrigação de provar que agiu em legítima defesa, ok? E aí é muita crítica, porque se pensasse ao contrário, nunca o Ministério Público iria conseguir provar isso, né? Porque o Ministério Público tem o ônus da acusação, ele faz, agora ele tem que provar que efetivamente o réu não agiu em legítima defesa, seria quase que você criar um impedimento para punir alguém. Então, quando o réu, por exemplo, alega que agiu em legítima defesa, recai sim sobre ele, né, a obrigação de provar efetivamente que ele agiu em legítima defesa. Ou se o réu alega, por exemplo, um álibi que não foi ele porque ele estava viajando, você vai ver que vai recair sobre ele sim, né, a obrigação de juntar, por exemplo, nos autos, ou via documento, ou via filmagem, ou via testemunha, informações de que, por exemplo, ele estava viajando naquele período, ok? Porque se ele não conseguir fazer isso, as acusações que já foram produzidas pelo Ministério Público vão acabar tomando uma forma, né, de prova, porque isso vai parar lá dentro do Poder Judiciário, ok? Então, fiquem atentos quanto a isso, tá? Então, a finalidade da prova é convencer, é formar a convicção do julgador. Gente, é óbvio que esse jogador aqui, no primeiro momento, é o juiz de direito, tá? Mas lembre-se que o julgador também pode ser os juízes de fato, né? Que é as pessoas que compõem o conselho de sentença do tribunal do júri, tá? O objeto da prova é somente questões de fato e não de direito. Gente, isso aqui é interessante, né? O objeto da prova que ele está falando aqui, né, são os fatos, né? Aqui, ó, são os fatos, tá? E não de direito. Por que não de direito, Zé Carlos? Porque o que é de direito já está escrito na lei e não vai ter que ser objeto de prova, né? Então, por exemplo, se você fala que o sujeito praticou um crime, por exemplo, e que esse sujeito é um menor de idade, né?
o objeto, né, a prova, né, desse fato, né, o objeto da prova aqui, né, primeiro, o próprio fato, né, são os fatos, como matou, quando matou, por que matou, como fez, né, aquela conduta, né, e a gente vai ver que a questão de direito, ou seja, se está comprovado que ele matou, não vai se debater, porque direito é, por exemplo, nesse caso, nós estaríamos falando, né, de um ato infracional análogo a crime, que seria o crime de homicídio. Bom, não se discute, não preciso provar que a norma, né, está efetivamente produzindo seus efeitos, se ela existe, se ela não existe, porque isso o juiz, né, já conhece, ok? Com algumas exceções a gente vai ver lá, de direitos estrangeiros, normas municipais, é uma outra história. Mas se eu tenho no campo penal um fato típico lá, o que eu preciso de produzir de prova, ou para condenar ou para absolver, é referente a fato. Quando que aconteceu aquele fato? Como que aconteceu aquele fato? Qual foi o resultado daquele fato? Quem praticou aquele fato? De que forma praticou aquele fato? Ok? Então, provas sobre questões, o objeto da prova é somente sobre questões de fato e não de direito. Tá, gente? Ninguém vai ficar questionando. Prova que o direito, né, de punir através do reconhecimento do tipo penal de homicídio existe ou não existe? Pô, está no código, tá ok? Então isso a gente não se discute, tá? A gente até colocou aqui, ó, inclusive, disse que no processo penal o sujeito defende-se de fato e não da imputação do tipo penal. Essa classificação penal é uma classificação jurídica, né? É a tipificação, especificamente falando, consagrando-se o princípio da consubstanciação. A exceção ao aqui apresentado, podemos citar o artigo 376 do Código de Processo Civil. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Vocês vão ver que eu vou estar abordando, por vezes, e não vão ser poucas, chamando o Código de Processo Civil para resolver questões do Código de Processo Penal. Ah, Zé Carlos, eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Desde que lá no Código de Processo Penal exista uma lacuna sobre um determinado tema e aí eu posso chamar o processo civil para resolver essa questão. Isso tem base lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, ok? Se tiver lacuna. Mas, por exemplo, a gente vai ver lá na frente que vou ter situações que o Código de Processo Penal tem uma lacuna, mas ele tem uma lei voltada para a esfera penal que completa ou que supre aquela lacuna, e aí eu vou e aplico essa lei, né, até por uma questão de lógica, por ambos estarem atuando no campo processual penal, eu, eu pego ela e aplico, deixo de aplicar o CPC. Só vou aplicar o CPC quando houver uma lacuna. Essa lacuna no Código de Processo Penal, a gente tenta se socorrer de alguma legislação, né, processual penal para isso. Se não tiver, a gente joga o Código de Processo Civil. O artigo 376 do Código de Processo Civil fala assim, ó, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, se você está alegando que o sujeito praticou um crime com base numa legislação, praticou um crime, né, com base nos fatos que ferem uma legislação municipal, você tem que juntar essa legislação municipal e mostrar para o juiz, porque o juiz não é obrigado a ter esse conhecimento, por força do artigo 376 do Código de Processo Civil, ok? Então, são exceções, né, de que você precisa juntar
o juntar, né, a lei em que está se ferindo quando, né, for na esfera municipal, estadual ou estrangeiro, tá ok? Ou quando se tratar de direito consuetudinário, tá? Bom, vamos lá. Muito se fala em estande probatório. O que é estande probatório? O estande probatório, ele começa, né, com são critérios, né, de condenação ou absolvição, tá? Então, nada mais é do que elementos, né? E esses elementos que estão ali dentro do estande probatório, e entre aspas falo provas, né? Precisa ser avaliado para que se chegue a uma condenação ou uma absolvição. Então, por exemplo, quando nós estamos no momento da investigação, por exemplo, tá? O estande probatório, ou seja, o critério que eu vou utilizar para deflagrar a ação, ele não precisa ser tão rigoroso quando o juiz for analisar, né, se recebe ou não a denúncia. Ou seja, se existe um crime, ok? E tem lá a materialidade, mas se tem uma suspeita muito que razoável, muito que frágil, muito que ínfima ainda sobre a autoria do sujeito, mas que por algum motivo qualquer o nome daquele sujeito surge, né? O critério, o estande probatório aqui não precisa ser profundo, suficiente para que o Ministério Público deflagre a ação. Basta ter uma pequena informação que ele pode deflagrar a ação imputando aquele sujeito à prática daquele crime. Para deflagrar a ação, esse critério não precisa ser rígido, basta ter uma pequena informação. Não precisa ter indício suficiente. Basta que cite o nome do cara, basta que alguém, como acontece muito, fale, mas eu acho que eu escutei dizer que foi fulano. Gente, isso já é o suficiente para se abrir uma investigação. Terminada essa investigação, quando o delegado encaminha essa delegação para o Ministério Público, agora o estándar de probatório, ou seja, o critério que o promotor de justiça tem que seguir, ou que deveria seguir, seria o seguinte: bom, os elementos que eu tenho aqui, né, não são robustos para que eu possa oferecer uma denúncia, porque um processo penal, por si só, já gera um prejuízo para o sujeito. Então, vou determinar a baixa desse inquérito para o delegado, que eu quero que ele faça isso, isso e isso, para tentar esclarecer melhor essa autoria. Esse seria um estande probatório que a lei chama de indício suficiente de autoria, ou seja, eu não tenho esses indícios claros e suficientes para imputar uma acusação a esse sujeito, né? E, portanto, levar ele ao tribunal, né? Então, eu deveria encaminhar isso para o delegado e pedir as diligências que eu achasse necessário, tá? Então, os estandes probatórios para a denúncia tem que ser muito mais bem selecionado, muito mais real, muito mais provável de que efetivamente o cara praticou o crime. E se ocorrer a deflagração da denúncia, e o juiz, quando for receber, né, essa petição, receber essa denúncia, e se ele receber essa denúncia, para a condenação, ele tem que ter aquela certeza que nós vimos anteriormente. Ainda que seja uma certeza formal, essa certeza ela tem que estar lastreada, né, com provas robustas de que a autoria é efetivamente imputada ao fulano X, por causa da prova X, Y, Z,
portanto, fica claro que foi ele que praticou o crime. Agora, se tiver qualquer dúvida do juiz, lá no momento que ele vai sentenciar, e ele fala, pô, essa prova aqui não está muito clara para mim, eu tenho dúvida se efetivamente foi esse cara que praticou esse crime ou não. Ele deve aplicar o princípio do indúbio pro réu, ok? Então, nesse caso, o estande probatório, o critério que foi apresentado para ele pelas provas e o critério que ele tem que utilizar agora para a valoração dessas provas tem que ser flexibilizado para beneficiar o réu. Ou seja, os estándares probatórios, que são os critérios de avaliação desses elementos que, no primeiro momento, né, vêm lá no inquérito policial e depois podem ser reproduzidos, ratificados ou não em juízo, e aí se tornando prova, precisam ser mais rígidos. Ou seja, eu só vou condenar o sujeito se eu, juiz, ao analisar os estándares probatórios, ou seja, as provas que estão lá, e eu olhar que os critérios que eu estou avaliando, prova documental, prova pericial, prova testemunhal, confrontando tudo isso, chego à conclusão que efetivamente foi o sujeito, eu condeno. Agora, se eu tenho dúvidas se foi o sujeito que praticou o crime ou não, o meu estándar de probatório, né, as provas que eu estou levando em consideração ali, não são suficientes para me trazer a tranquilidade em termos de certeza, ainda que formal, para condenar, eu devo absolver. Ok? Então, é exatamente isso que a gente está mencionando aqui para você, porque eu estou fazendo essa leitura com você para você fazer esse acompanhamento de boa aqui. Ó. Então, ó, havendo dúvida concernente à autoria do crime, deverá ser observado e aplicado o princípio indúbio pro réu. Foi o que eu falei para você, tá ok? Não vigora sobre a gente, né, o princípio indúbio pro societate, né? Com exceção lá da primeira fase do Tribunal do Júri, que também não tem esse princípio, né? Isso aí é uma figura que a gente nem sabe de onde isso veio aparecendo aí, já fiz várias críticas sobre isso, o livro eu escrevo sobre isso, tantas outras pessoas, mas tecnicamente não existe, né, a figura do princípio indúbio pro societate, né, gente? A gente sabe que isso aí foi uma criação aí de algumas pessoas aí, ou de alguém, né? Isso parece até aquela brincadeira, né, do enterro de anão, todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Esse, entre aspas, princípio indúbio pro societate, ele existe aí numa criação aí que vive aí, né, no nosso meio aí, mas ninguém também sabe de onde isso surgiu, tá? Vamos avançando. A ideia aqui ainda é só conceituar vocês, tá? Gente, ó, isso aqui eu deixei aqui somente mesmo para depois vocês fazerem uma leitura, tá? Porque o objeto do estudo não é a cadeia de custódia, tá? Então, a cadeia de custódia, a previsão legal no artigo 158A ao 158F, que fala lá, ó, o que é o artigo 158A? Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais, em locais ou em vítimas de crime, tá? Então, aqui é o seguinte, gente. Antigamente era meio bagunçado esse negócio da prova, né? Você pegava a prova, botava em qualquer lugar lá e às vezes acontecia de sumir, era uma confusão danada. Hoje, pela lei, né, nós temos lá uma sequência de atos que é um procedimento, né, para que seja resguardada essa prova, desde fazendo-se um histórico, né, do colhimento dessas provas de forma cronológica, né, que foram coletados ou no local ou na própria vítima, tá ok? Isso é necessário, hoje é regulamentado, né? Porque as pessoas podem precisar utilizar
dessa cadeia de custódia, né, que são informações em cadeia, no sentido, né, de lógica, para que se possa chegar na apuração da infração e na sua autoria. Tá? Então, o parágrafo primeiro fala assim, ó, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada na existência de vestígio, ok? Então, a regulamentação observou a portaria 82 de 2014, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tá? Integrante do Ministério da Justiça, tá? Isso aqui não é objeto do nosso estudo aqui, ok? Então, só coloquei aqui para depois vocês darem uma lidinha lá, porque vocês podem, num determinado momento, precisar de ter um conhecimento a respeito do que é cadeia de custódia, tá, gente? Que é aguardar as provas dentro de uma sequência até o término do processo, depois elas são descartadas, né? Em vez de elas ficarem jogadas como ficava aí, ok? Então é nesse sentido que a gente está falando. Bom, eu fiz aqui um tema que vai começar agora a ingressar mais na questão das provas, efetivamente, que é a questão da prova emprestada, né? E eu até já fiz questionamentos. Ó, referente ao tema prova no processo penal, responda os seguintes questionamentos. É possível se utilizar prova emprestada? Qual o posicionamento doutrinário? Qual o posicionamento jurisprudencial? Tá? Eu já até respondi ali que sim, né? Ou seja, eu tenho uma prova que já foi produzida num processo X e agora eu quero pegar essa prova e transportar ela para um processo Y. Isto é válido ou isto não é válido? Quando que é válido? Existem requisitos para isso? Qual será a valoração que o magistrado vai ter que dar para isso? Né? Então, a gente vai estar debatendo sobre esse tema, né? A gente vai estar conversando sobre esse tema, né? Sobre prova emprestada na próxima aula. A gente vai fazer um pequeno intervalo. E aí a gente já começa a enfrentar esse tema que é árduo, né? Mas que de imediato a gente vai ver que é possível, né? Alguns doutrinadores têm alguma divergência sobre os requisitos, outros são mais flexíveis, né, quanto a isso, e alguns sustentam que em determinadas situações seria impossível você utilizar a prova emprestada, tá ok? A gente vai ver que na jurisprudência é pacífico que é possível se utilizar a prova emprestada desde que esteja presente o contraditório, tá? Logo, a gente está voltando aqui para dar continuidade com a segunda parte da aula, professor@josebrito.com.br, meudigicard.com/martinsbrito advocacia / onde você me encontra nas redes sociais, martinsbrito.eadplataforma.com, a nossa plataforma do curso onde você assiste todas as nossas aulas. Daqui a pouco a gente está retornando aí.